Olá, sou Adriana Garcia, autora do livro 40 Dias para Mudar a Mim Mesma. Este é o áudio do 39º dia. Espero sinceramente que estes áudios estejam lhe ajudando a começar e manter uma comunhão diária e crescente com Deus através da sua palavra e da oração. Quero agradecer a todos os ouvintes do Brasil pela confiança e companhia. Não há maior alegria para mim do que compartilhar essa palavra que me salvou e que me reconstrói até tornar-me a imagem de Cristo. A chance de conhecer a grande maioria de vocês pessoalmente é bem remota, mas creio muito que nos encontraremos no céu, onde a nossa alegria será eterna, onde já seremos glorificados e não teremos mais que lutar contra o nosso pecado. Viveremos a presença de Deus plena. Cada um de nós tem um raio de influência diferente. Eu alcanço pessoas que você não alcança e vice-versa. Para que a palavra se expanda, precisamos uns dos outros a fim de influenciarmos o maior número de pessoas possível. Temos os nossos limites, mas Deus não tem limites e usa cada um em seu ciclo de influência. Oro para que todos façam a sua parte nesta direção de manifestar Cristo e sua palavra libertadora. Eu não preciso que todas as pessoas me conheçam. Eu preciso fazer a minha parte para que o maior número possível de pessoas conheçam a Cristo. Temos vivido tempos tão difíceis em que presenciamos uma idolatria gospel descabida e totalmente abominável aos olhos de Deus. Pessoas estão construindo suas babéis para terem seus nomes e seus ministérios conhecidos. Fazem tudo por um minuto de fama. Para combinar e piorar a situação, uma grande massa de cristãos está em busca de ídolos, porque não entendem e não é ensinada sobre sua total dependência apenas de Deus. Uns querem fama e sucesso aqui e outros se curvam diante de famosos. Isso torna cada um uma pedra de tropeço na vida do outro. Creio que devemos influenciar sim, liderar sim, mas jamais esquecer que só há um Deus a ser adorado, exaltado, aplaudido, engrandecido. Liderar no reino de Deus é servir. Devemos abandonar todos os nossos ídolos, inclusive ídolos gospels. Olhe para as páginas que você curte e peça discernimento. Eu fiz isso e deixei de seguir muitos deles, pois não me edificam. Não me aproximam de Deus, apenas promovem marcas, eventos, grifes com os quais têm lucros absurdos. Quebre os ídolos do seu coração e não se deixe levar por qualquer mensagem que esteja fora da palavra de Deus, não importa quem esteja falando. A Bíblia diz que se mesmo um anjo estiver pregando um evangelho diferente, ele deve ser amaldiçoado. Vamos ao tema de hoje. O sofrimento pode me destruir ou me transformar e fortalecer. Eu decido o que fazer com ele. Leia comigo o texto bíblico que está em 2 Coríntios 4, de 16 a 18. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se vê é eterno. O apóstolo Paulo escreve a segunda carta endereçada aos cristãos na cidade de Corinto, e essa parte da carta sempre me intrigou. Ele diz que o desgaste exterior pode nos renovar interiormente dia após dia. E esse fenômeno é explicado porque todo o sofrimento que passamos produzirá para nós uma glória eterna que pesa mais do que tudo que sofremos. Essa verdade deve ter poder de fixar nossos olhos naquilo que é invisível, pois o que se vê, nossos sofrimentos atuais, é transitório, mas o que não se vê, a glória por vir, é eterna. Penso que começamos a sucumbir quando não entendemos essas verdades. Muitos cristãos estão no cristianismo para serem vacinados contra todo e qualquer tipo de sofrimento. Mas não é isso que Paulo fala sobre a realidade da vida cristã. Ela transcende qualquer circunstância adversa e, na verdade, ela se consolida através dessas circunstâncias difíceis. Aquilo que nos acontece para nos destruir de fora para dentro tem a capacidade de nos fortalecer de dentro para fora. Muitos não conseguem enxergar essa oportunidade. Paulo está dizendo que aquilo que estamos enfrentando, que aos nossos olhos é pesado demais e parece que não tem fim, se torna leve se entendermos o peso imensurável da glória que será produzida dentro de nós quando tudo isso passar.
É algo muito profundo que deveria mudar a forma de pregar de muitos pastores atuais que estão completamente contaminados por conceitos hedonistas de que o homem nasceu para ser feliz e precisa se livrar de tudo que ele faz sofrer. O convite a lidar com o sofrimento de forma correta, a dar ao sofrimento a dimensão correta, leve e momentâneo, irá produzir em cada um de nós um interior inabalável, pois estará repleto do peso da glória que é eterna. A maneira como vivenciamos o sofrimento dirá se seremos destruídos por ele ou transformados e fortalecidos através dele. Não podemos ofuscar nossa visão. Para Deus, o nosso sofrimento nos remete a uma elevação de nível e de maturidade, onde estaremos plenos de uma perspectiva eterna e visualizaremos o invisível, pois ele será o que importará para nós. É interessante que a visão de não aceitar o sofrimento é antibíblica, pois na maioria das vezes ele existe por causa da nossa natureza caída, por causa do nosso próprio pecado e por causa de nossas escolhas erradas. Deus não tem a obrigação de tirar de nossas vidas as consequências dos nossos pecados, mas o que ele faz é tornar algumas dessas consequências altamente didáticas, transformando-nos interiormente e plantando em nós seus princípios eternos. Paulo estava sofrendo por pregar o evangelho, e mesmo assim ele escreve que esse sofrimento é leve diante do que Deus reserva para quem persevera, para quem decide olhar acima das circunstâncias. Não importa o tamanho do seu sofrimento, não importa a intensidade da sua dor. Decida olhar para as circunstâncias adversas, dando a elas a dimensão de leves e passageiras. Escolha colocar seus olhos na glória eterna que lhe espera. Não tropece mais naquilo que seus olhos estão vendo, ou seja, nos seus problemas, naquilo que lhe incomoda e lhe faz sofrer. Olhe com fé para o invisível, para aquilo que o Espírito Santo está produzindo dentro de você e que é eterno. Vamos orar? Senhor, eu desejo muito encontrar e viver nessa perspectiva do que não vejo, mas que é real aos teus olhos. Eu te suplico que os sofrimentos desta vida sejam bem administrados por mim com uma visão correta de que eles são leves, por mais que pareçam pesados, que eles são passageiros, por mais que pareçam não ter fim. Eu reconheço diante de ti que já murmurei quando passei por grandes aflições. Eu não conseguia diminuí-las de tamanho, não conseguia ter esperança de que um dia elas teriam fim e principalmente não conseguia crescer interiormente diante delas. Todas as minhas energias estavam voltadas para aplacar a dor, para sair logo daquela situação, e era inútil, pois a dor aumentava e o sofrimento se prolongava. Perdoa-me por não ter compreendido a tua palavra, por não ter colocado meus olhos na glória eterna, por ter perdido o tempo focada naquilo que não resolve. Eu te imploro que abras a minha mente para abraçar a verdade que estes versículos querem transmitir e que o meu interior seja fortalecido e transformado a cada dificuldade enfrentada. Que a glória eterna seja visível pelos olhos da fé e que eu não dê mais ênfase à dor, esquecendo-me dos teus grandes propósitos para a minha vida. Este versículo sempre me intrigou. Como pode Paulo medir o meu sofrimento e concluir que ele é leve e momentâneo? Eu que estou sentindo e está insuportável. Pior do que isso, não quer passar. Assim eu vivi por muitos meses. Cheguei a pensar que eu nem mesmo merecia tal tribulação. Quanta pretensão! Foi uma caminhada longa até que me dobrei diante da verdade da palavra de Deus. Tudo passa, o que queremos que não passe e o que queremos que passe. Quando a verdade nos invade, ela tem uma força maior do que a dor, porque ela nos faz resistentes a qualquer dor. Ela simplesmente nos liberta de nossos enganos, de nossos medos, de nossos lamentos, de nossos falsos méritos, de nossas queixas e nos coloca acima das circunstâncias que antes nos governavam. O ponto de partida para ser a verdade, o ponto de partida passa a ser a verdade e não aquilo que estamos vivendo. Ela nos conduz num patamar nunca visto antes. Tornamo-nos gigantes diante daquilo que um dia nos amedrontava e paralisava. Começamos a dar mais crédito ao que não vemos do que ao que estamos vendo e sentindo. A palavra de Deus vai fazendo o efeito que diz que faz e interiormente experimentamos um peso de glória eterna que não se explica, mas é real. Mesmo que o nosso exterior seja desgastado, o nosso interior é renovado. Infelizmente, alguns ramos da psicologia induzem as pessoas a buscarem a felicidade a qualquer custo. Entenda-se felicidade do ponto de vista deles como ausência de sofrimento.
Uma geração inteira tem sido orientada pelo sistema mundano, que se sustenta pelo egoísmo, hedonismo, materialismo, humanismo, a evitar o sofrimento, mesmo que para isso tenha que desistir de seus cônjuges, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus amigos, do seu trabalho. Ninguém quer ser incomodado, ninguém pode passar um minuto no desconforto. Por muito pouco, uns matam outros. Pequenas frustrações são motivos de reações extremas. Nesse caminho, muitos jamais conseguirão conhecer o peso da glória eterna. Eles sofrem ao lutar veementemente contra toda forma de sofrimento e tribulação. Como resultado, não crescem, não amadurecem. Seu exterior está intacto e seu interior está regredindo a passos largos. São pessoas fracas, sensíveis, intolerantes, mimadas e sem perspectiva de transformação interior. São filhinhos de papai que acham que o mundo tem a obrigação de servi-los e ser modificado para não causar-lhes nenhum dano. É uma pena que poucos saibam fazer bom uso dos seus próprios sofrimentos, porque ou no extremo o evitam, ou no outro extremo se deixam destruir por ele. Terminamos agora o 39º dia do audiobook 40 dias para mudar a mim mesma. Se ele lhe abençoou, inscreva-se no nosso canal do YouTube Ajudando Divorciados e ouça os demais áudios que estão disponíveis lá. Curta e indique o nosso conteúdo que foi feito para ajudar você a aproximar-se de Deus e ser transformado por Ele aí onde você está. Lembrando que o conteúdo será útil para pessoas de todas as idades, sexo, estado civil ou religião. Ao adquirir o livro 40 dias para mudar a mim mesma, você poderá conhecer partes exclusivas que estão no livro com aplicações práticas do que eu aprendi que podem lhe edificar ainda mais. Com a compra, você também colabora com o Ministério LED, levando esperança aos divorciados. Para saber mais sobre o LED, acesse o site www.ajudandodivorciados.com.br e para saber como adquirir o livro, mande uma mensagem para o WhatsApp 98 981 45 7703 ou envie e-mail para led@ajudandodivorciados.com.br. No site do LED você terá os nossos contatos sempre atualizados. Caso você tenha algum testemunho para contar a respeito destes áudios, a fim de edificar outros e glorificar a Deus, curta a página do livro no Facebook 40 dias para mudar a mim mesma e escreva seu testemunho lá. Esta página foi criada para ser um espaço de interação entre eu e os leitores e também ouvintes, e para que nós todos pudéssemos estimular uns aos outros na prática de escrever nosso próprio diário com Deus. Sua experiência pode ser preciosa na vida de alguém. O livro não termina na última página. Cada um dos leitores e ouvintes pode começar a escrever o seu próprio momento com Deus. Você também pode compartilhar seu testemunho nos comentários deste áudio no YouTube. Que Deus nos abençoe. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Obrigada por sua audiência e até o próximo áudio.